Olá, bem-vindos ao terceiro episódio que vai falar sobre como conhecer Deus sem o reduzir desta maravilhosa série sobre esta palestra que Abdu'l-Bahá deu em Washington. Ao longo deste caminho temos vindo a percorrer com humildade e espírito de serviço um caminho de estudo das palestras que Abdu'l-Bahá, o exemplar perfeito, o centro do convênio da Fé Bahá'í, proferiu durante a sua viagem à América e ao Canadá em 1912, durante o ano de 1912. O propósito deste projeto não é apenas recordar palavras do passado, mas sim aproximar o nosso tempo dos ensinamentos que apontam para a educação espiritual do ser humano, para a unidade da humanidade e para a construção contínua de uma civilização fundada na paz universal. E não é por acaso que estas palestras foram preservadas com tanto cuidado. Estas palestras, no livro da Paz Universal, pertencem a um momento histórico em que, depois de uma vida inteira marcada pelo exílio e pelo cativeiro, Abdu'l-Bahá saiu ao encontro do Ocidente para promover os ideais de paz e unidade e para apresentar em linguagem viva os ensinamentos de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, o manifestante da fé Bahá'í. Quando Abdu'l-Bahá falava na América, em igrejas, em sinagogas, em universidades, em salões e residências particulares para os mais variados públicos, Abdu'l-Bahá não estava a fazer turismo religioso, nem a repetir fórmulas devocionais. Noutra palestra, contida na promulgação da Paz Universal, dentro dessa mesma viagem, ele explicou que o propósito das suas deslocações era tão só espalhar a luz da verdade num mundo obscurecido e procurar fazer crescer entre os seres humanos o amor e a unidade. É nesse horizonte que devemos ouvir também esta palestra de Washington. Não como um exercício abstrato de teologia sobre quem é Deus ou como reconhecer a Deus. Muito mais do que isso. Mas, essencialmente, como uma parte de uma missão de elevação, clarificação e reconciliação espiritual entre os homens. E talvez seja importante, neste ponto, aproximar-nos também da pessoa de Abdu'l-Bahá. Como é que ele era, como é que ele se comportava, para que vocês não escutem apenas conceitos, mas consigam sentir alguma densidade humana de quem os pronuncia. Então vou contar-vos, ainda em criança, com cerca de 8 anos, a visão de Baha'u'lláh na prisão. Ele, com o pescoço ferido, manifestante de Deus que esteve em cárcere, no sítio mais negro, com um colar de aço ao pescoço e grilhões, completamente abatido. Esta figura e esta imagem marcou Abdu'l-Bahá para sempre, ver o seu pai assim. Mais tarde, já em Aca, mesmo em condições de confinamento, Abdu'l-Bahá tornou-se conhecido por visitar doentes nas suas próprias casas, uma atividade que ele fazia diariamente, sobretudo nos bairros dos mais pobres, e por socorrer regularmente os necessitados. Isto é um relato que está preservado e na história Bahá'í descreve Abdu'l-Bahá distribuir ajuda aos pobres, parando constantemente para dizer palavras de encorajamento e ternura a cada um que cruzava com ele ou que ele ia visitar.
isto não é um detalhe lateral. Isto ajuda-nos a perceber por que razão, ao escutarmos Abdu'l-Bahá falar de misericórdia, serviço e luz divina, nós estamos diante de uma teoria desligada da vida, mas diante de alguém cuja própria existência se tornou espelho desses atributos. Isto é, por isso, ele era considerado o exemplar perfeito. No último episódio desta série, situado nesta série da palestra contida no livro Promulgação da Paz Universal, a figura de Baha'u'lláh, o papel de Abdu'l-Bahá, a continuidade da fé Bahá'í através de Shoghi Effendi e da Casa Universal de Justiça e a importância da pergunta do nosso tempo estiveram no primeiro episódio e nos subsequentes. Mas principalmente no primeiro. No segundo episódio, demos um passo decisivo. Abdu'l-Bahá dá um passo decisivo. E então nós vimos que a mente humana não pode encerrar a essência divina dentro dos seus próprios limites. É impossível que isso possa acontecer. E isso libertou-nos de uma ilusão muito perigosa. A ilusão de confundir a nossa ideia de Deus com a realidade de Deus. Então, primeiro episódio, quem é Deus? Como reconhecer a Deus, no segundo. Mas agora acontece neste movimento algo belíssimo. Depois de nos arrancar, estripar a arrogância espiritual, Abdu'l-Bahá não nos deixa no vazio. Não nos diz simplesmente que Deus está para além de nós, que é o infinito. E por isso, nada há a fazer. Pelo contrário, Abdu'l-Bahá vai abrir diante de nós um caminho, o caminho verdadeiro do conhecimento espiritual. E esse caminho não passa por capturar Deus. Esse caminho passa por reconhecê-lo. Aprender a reconhecê-lo nas nossas vidas. Não conhecemos, jamais poderemos conhecer a essência de Deus em si mesma, porque está acima de nós. Mas conhecemos, podemos conhecer e conhecemos, se quisermos, os seus sinais. Conhecemos os seus atributos e conhecemos os seus efeitos. Conhecemos aquilo que, da sua realidade, se reflete na criação, na revelação divina dos manifestantes de todas as épocas e na transformação da alma humana. A própria lógica desta palestra parte exatamente daí. Deus, na sua realidade essencial, está para além da compreensão humana, mas a sua grandeza torna-se possível de conhecer, é cognoscível, como por aquilo que irradia e manifesta neste mundo da criação. A analogia usada por Abdu'l-Bahá é de uma delicadeza maravilhosa e extraordinária. Nós não penetramos a essência do Sol. Não entramos dentro da sua realidade íntima. Mas conhecemos o Sol pela luz que ele derrama sobre toda a galáxia, pelo calor que comunica, pela vida que torna possível. Assim também o ser humano não abarca a essência de Deus, mas pode reconhecer a sua sabedoria, a sua misericórdia, a sua ordem, a sua beleza e a sua grandeza por meio dos seus sinais e dos seus efeitos. Já tinham pensado nisso? E uma imagem simples. É uma imagem simples, mas ela desloca profundamente o eixo da vida espiritual.
Maravilhosa esta concepção que Abdu'l-Bahá nos deixa. Porque a partir daqui, ao conhecer Deus, deixa de significar acumular definições abstratas, fórmulas herdadas ou certezas rígidas. E passa sim a significar e a aprender a reconhecer aquilo que é divino. Reconhecemos Deus na justiça, na compaixão, na verdade, na sabedoria, na beleza moral, na capacidade humana de amar sem interesse, desprendidamente, de servir com lealdade a Deus, de perdoar e não humilhar, de sacrificar-se pelo bem, de construir unidade num mundo completamente fragmentado, de elevar-se acima da reação imediata e da natureza inferior dos homens. E reconhecê-lo também e, particularmente, através dos manifestantes de Deus, desses educadores divinos que aparecem na história para formar a humanidade e conduzi-la a etapas cada vez mais maduras da sua vida coletiva. Todos os manifestantes de Deus que Deus tem posto, apresentado à humanidade ao longo da história. Baha'u'lláh é entendido pelos Baha'is como o mais recente desses mensageiros, cuja revelação vem oferecer à humanidade o quadro espiritual e social em direção à maturidade da humanidade. Queridos amigos, é por isso que, neste episódio, a figura de Abdu'l-Bahá ganha ainda mais brilho e resplandecência. Porque Abdu'l-Bahá não é apenas o explicador desta verdade. Ele é a sua encarnação exemplar e viva pelo seu exemplo e pelo seu caráter e pelas suas atitudes. Baha'u'lláh reconheceu como o único intérprete autorizado dos seus escritos e como o exemplo perfeito do espírito da fé Bahá'í em ação. Por isso, queridos amigos, quando ouvimos as palavras de Abdu'l-Bahá, estamos a falar de Deus. Não estamos apenas a ouvir um raciocínio elevado. Estamos diante de uma vida que foi moldada pela misericórdia, pela sabedoria, pela unidade e pelo serviço. E talvez seja precisamente isso que torna as suas palavras tão penetrantes. Porque nelas há coerência. Coerência entre visão e vida, entre doutrina e caráter, entre pensamento e presença. Mas é também aqui que o contraste com a religião dominante, as formas como elas são vistas, em tantos contextos, se torna ainda mais acutilante, mais agudo. Porque quando a religião esquece que Deus deve ser reconhecido pelos seus atributos esses que elevam a alma e pela transformação que produzem e que produz, a religião degrada-se. Ela torna-se herança social sem fogo interior. Torna-se identidade de grupo e torna-se repetição de formas e fórmulas. Torna-se numa disputa doutrinal. Fala de Deus, mas não gera seres humanos mais verdadeiros, mais amplos, mais puros, mais amorosos. E a religião, então, é isso justamente que Abdu'l-Bahá e os ensinamentos de Baha'is insistem. A religião deve ser causa de unidade. A religião deve estar em conformidade com a razão e a ciência. E deve contribuir para a ordem do mundo e para a transformação do caráter humano.
Por isso, a pergunta decisiva já não é apenas o que penso sobre Deus. A pergunta torna-se mais exigente. O que a minha relação com Deus está a fazer de mim? Já viram? É um eixo completamente diferente. E então eu começo a perguntar-me, está a religião a tornar-me mais puro, mais humilde, mais generoso, mais justo? Religião com esse contacto com Deus. Mais capaz de amar sem excluir? Mais disponível para servir? Estou a conseguir livrar-me da minha rudeza ou da minha dureza? Estou mais atento à dignidade de cada alma do outro? Então, se não estou, então talvez eu não esteja verdadeiramente a responder ao Deus vivo. Talvez esteja apenas a mover-me dentro de uma estrutura religiosa que ainda não desceu da cabeça ao coração. Queridos amigos, Abdu'l-Bahá reforça esta humildade com outra imagem muito poderosa. A diferença entre os graus da existência. Um grau inferior não pode abarcar plenamente um grau superior. Se já dentro da própria criação vemos limites de compreensão entre diferentes ordens da realidade, por exemplo, mineral, vegetal, animal, humano e Deus, então como poderia o ser humano finito abranger a realidade eterna e infinita de Deus? A conclusão não é o desespero, é a reverência. Não é um convite ao vazio, é um apelo à purificação da nossa capacidade de reconhecer, aprender a reconhecer a Deus e identificar os seus sinais. Que efeito deve isto então produzir em nós? Não ceticismo estéril, mas sim um desejo de profundidade. Não uma fuga da inteligência, porque é um dom, é o maior dom que Deus deu ao ser humano. Mas usar a inteligência com humildade. Não abandonar a razão, mas o reconhecimento dos seus limites, que a razão tem limites. E de qual é o seu lugar? Não posse ter, mas preparação para ser. A vida espiritual deixa então de ser apropriação e passa assim a ser um processo de crescimento e amadurecimento. Eu não possuo Deus, eu preparo-me para refletir melhor os seus atributos. Eu não encerro a verdade dentro do meu sistema. Eu educo a alma para a reconhecer quando ela se manifesta. Eu não fabrico o divino à minha medida. Eu deixo-me transformar por aquilo que o divino revela acerca da minha própria vocação. Reparem, queridos amigos, como Abdu'l-Bahá reposiciona o sentido do reconhecimento de Deus. E aqui está a grande conclusão que Abdu'l-Bahá traz e que eu vou deixar neste episódio. O verdadeiro conhecimento de Deus não consiste em aprisionar a sua essência num conceito. Consiste, sim, em reconhecer a sua luz como o sol da verdade, amar os seus atributos e permitir que eles, dentro do nosso coração, recriem o nosso caráter. Mas precisamente aqui
surge um novo passo. Um novo passo que é decisivo. Se não vejamos, se conhecemos Deus pelos seus sinais, se a criação inteira traz e é portadora das marcas da sua realidade, se o ser finito não é origem de si mesmo, então o que nos diz o próprio universo, a própria criação sobre Deus? Será a existência apenas uma composição cega, proveniente do acaso e dos mecanismos? Ou a ordem do mundo aponta para uma vontade superior que nos ultrapassa e que é criativa? E se tudo o que vemos é limitado, não estará essa própria limitação a apontar para uma realidade ilimitada? Maravilhoso podermos refletir sobre isto. Queridos amigos, no próximo e último episódio, vamos entrar exatamente aqui neste ponto. Abdu'l-Bahá vai nos conduzir à reflexão para este ponto, estas perguntas. Vamos ver como Abdu'l-Bahá responde ao materialismo sem criar simplicidade. Como mostra que o finito aponta para o infinito. E como toda esta reflexão que ele nos apresenta culmina numa pergunta que já não é apenas filosófica nem teológica. É pessoal, moral e civilizacional. E a pergunta é: que tipo de ser humano eu me estou a tornar à luz da ideia que tenho de Deus? Isto vai nos aproximar da nossa realidade e do nosso contacto com esse poder superior, com Deus. Porque talvez o desfecho desta palestra seja ainda mais exigente daquilo que nós imaginamos até aqui. Porque a pergunta final, e talvez não seja apenas se acreditamos em Deus, mas sim, talvez seja a de que se a nossa vida começou realmente a refletir alguma coisa da sua luz. Se eu me estou a transformar e a desenvolver as qualidades e atributos em direção aos sinais que Deus nos apresenta para o reconhecer. Queridos amigos, chegamos ao fim deste episódio. Eu espero que tenham gostado. Não percam o 4º episódio, pois vai ser a conclusão final da palestra, de toda esta apresentação, de toda esta reflexão sobre Deus. Quem é Deus? Como reconhecemos a Deus? Como podemos deixar que os sinais de Deus se manifestem no nosso interior e que a nossa alma possa ser transformada e o nosso caráter modificado? Queridos amigos, espero que tenham gostado. Despeço-me com amizade e carinho e fiquem com estas perguntas, porque Abdu'l-Bahá vai responder no 4º episódio. Um grande abraço.